noite, irmãos. Boa noite. Nossa visitante já foi apresentada? Cheguei atrasado? Já? Não? Poxa, imperdoável. Passou a reunião toda sem apresentar a visitante. Você pode se apresentar, por gentileza? Adriana, vem de alguma igreja? Amém. Espero que encontre, espero que já tenha encontrado. Vamos ver. Então, irmãos, nós estamos estudando a Epístola aos Filipenses, né? E hoje nós vamos nos deter nos versos 12 a 14 do capítulo 1. Então, vamos abrir aí em Filipenses, Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, os versos 12 a 14. Diz assim, palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, irmãos. Já vimos aqui a chave para interpretar esse bloco aqui, é o verso 12. Nós já comentamos um pouco esse verso, né? Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, que coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo que contribuíram para maior proveito do Evangelho? Ele explica aí no verso 12. As prisões pelas quais ele passou, né? Por que o apóstolo Paulo escreveu esse bloco aqui? Porque ele sabia que aquela igreja tão amada por ele, os membros estavam preocupados com o fato dele estar preso, né? E Paulo está respondendo aqui a eles. Os filipenses talvez poderiam estar pensando algo muito natural e algo que nós também podemos pensar, né? Que a prisão de Paulo foi uma tragédia, foi um fato, talvez assim, algumas pessoas dizem, né? Não foi da vontade de Deus que Paulo estivesse preso. Um grande homem, um homem tão importante para a igreja, tantas coisas que precisam ser feitas, e ele está lá na inatividade, preso, né? Está amordaçado, né? Está impedido de pregar o evangelho. E talvez o próprio apóstolo Paulo, segundo aquela igreja, estivesse se sentindo infeliz, né? Estivesse se sentindo muito aflito pelo fato dele estar ali com tantas coisas a serem feitas em prol do evangelho. E reparem, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele responde: não, não é nada disso, longe disso, né? Na verdade, é o contrário disso. Eu quero que vocês tenham a real dimensão dos fatos, daquilo que realmente está acontecendo. Mas antes de nós vermos aqui o que o apóstolo Paulo escreve, meditar naquilo que o apóstolo Paulo escreve, eu quero que você lembre mais uma vez das condições em que ele se encontrava, né? O apóstolo Paulo, ele não somente estava preso, ou seja, privado da sua liberdade, mas ele estava permanentemente agrilhoado, permanentemente acorrentado a um soldado romano, né? Ele nunca era deixado sozinho. E isso, dizem os estudiosos daquela época, por pelo menos 2 anos. Essa prisão aqui de Paulo durou pelo menos 2 anos. Então, durante 2 anos seguidos, Paulo estava constantemente preso a um soldado romano. Eles faziam um revezamento, havia uma troca constante dos soldados de plantão que ficavam ali presos ao apóstolo Paulo. Então, Paulo não tinha nenhuma privacidade, né? E Paulo também não dispunha de nenhuma daquelas coisas costumeiras que costumam tornar a nossa vida mais amena, mais agradável, né? Podemos também imaginar que a maioria, se não todos aqueles soldados a que Paulo estava agrilhoado, né, era gente grosseira,
era gente rude, era gente de boca suja, desbocados, como os soldados costumam ser, né? E isso é o contrário de Paulo, que era um homem culto, um homem inteligente, um homem refinado, um homem educado, né? E, além de tudo, um homem, agora um novo homem, um homem cristão. Isso tudo, só o fato dele estar tendo que conviver de forma íntima com esse tipo de gente já não é uma aprovação? É uma aprovação, né? Talvez vocês aí na faculdade, com seus colegas de trabalho, vocês entendam um pouquinho de estudo, né? Um pouquinho daquilo que é conviver com gente que tem um tipo de mentalidade totalmente diferente do seu, né? Mas esse tipo de provação não é o que faz muita gente tropeçar, muitos crentes tropeçarem. A história mostra, irmãos, que depois da Primeira Guerra Mundial, a igreja declinou rapidamente na Europa. Por que isso? Porque muitos crentes, né, muitos membros de igreja começaram a se perguntar como pode um Deus de amor permitir que coisas tão horríveis acontecessem, como aconteceram na Primeira Guerra. E vocês sabem que muitos estudiosos dizem que não houve duas guerras mundiais, houve somente uma com a pausa de 20 anos, né, de 18 a 39, questões não resolvidas, e aí, depois da pausa, a guerra recomeçou, né, a Segunda Guerra. E aí, mais uma vez, né, coisas terríveis aconteceram e a igreja, mais uma vez, declinou mais ainda, né? Então, essas pessoas, elas achavam que tinham assim toda a razão de voltarem as costas à fé cristã, de se tornarem agnósticas, ateias, né? De ficarem remoendo tristeza, remoendo amargura. Então, a nossa questão aqui é como nós cristãos devemos lidar com esse tipo de situação, como nós cristãos devemos lidar com essas coisas. E, em primeiro lugar, nós precisamos recordar algo que nós já sabemos, que a Bíblia não responde a todas as nossas perguntas, né? Não existe um índice. Aconteceu o problema tal, a resposta está na página tal da Bíblia Sagrada. A solução se encontra na página tal da Bíblia Sagrada. Não, nós não temos esse tipo de coisa na Escritura Sagrada. Nós não temos respostas diretas, sim ou não. Como nós já vimos, muitas coisas que nos são ocultas, né? Mas a Bíblia nos dá alguns princípios que nós devemos seguir. A Bíblia ela nos vai prover um alicerce firme e suficiente para que a gente caminhe de forma reta, sem zigue-zaguear, sem permitir que o desânimo tome conta dos nossos corações. Então, quer nós tenhamos respostas diretas e eventualmente podemos ter, quer não tenhamos, quer nós tenhamos problemas resolvidos, quer não tenhamos, porque Deus, em sua sabedoria, decidiu que nós temos que passar por certas coisas, né? Nós podemos ter um caminho seguro, um pavimento seguro para colocar os nossos pés, né? Ou seja, nós precisamos entender que hoje eu estava lendo até, não sei quem postou, eu achei um texto muito interessante, lembrando agora, o trigo é moído e depois que ele é moído ele vira farinha. A azeitona é prensada. Depois que a azeitona é prensada, ela vira azeite. A uva é espremida. Depois que ela é espremida, ela vira vinho, né? Ou seja, o processo não destrói, o processo transforma. E isso é muito verdade com relação aos filhos de Deus. Tudo aquilo que nos acontece é filtrado pela sabedoria, pela onipotência, pela onisciência e pelo amor de Deus que Deus tem por cada um de nós. Nós precisamos lembrar disso. Ou seja, faz parte da disciplina que Deus nos aplica o fato de muitas vezes nós sermos humilhados, nós passarmos por certos tipos de sofrimento, de sermos mantidos na ignorância do porquê de certas coisas. Nós somos lembrados
nesses momentos de que nós não somos deuses, que é Ele que nos dirige. Nós não somos os capitães da nossa vida. Ele é o capitão da nossa vida. Nós somos pecadores, nós somos mortais. Mas que Deus seja louvado nisso tudo, que nós não precisamos parar aqui. Nós podemos dar mais um passo. E a Bíblia aqui, irmãos, ela nos mostra qual é a questão mais importante. Ela nos mostra aquilo que é essencial, aquilo que é vital. O que é importante, o que é vital, o que é essencial, não é aquilo que nos acontece, mas é a nossa resposta, a nossa atitude com relação àquilo que nos acontece. O ensino bíblico, então, é que todas essas coisas, cedo ou tarde, vão acontecer na nossa vida. Lembram do final do Sermão do Monte? Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, sendo grande a sua ruína. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sensato, prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa permaneceu de pé. Mas o fato aqui é que tanto o homem que ouve e não pratica, quanto o homem que ouve e pratica as palavras de Jesus, eles passam pelas mesmas situações, pelo mesmo tipo de situações. Vieram os ventos, transbordaram os rios, dão com ímpeto contra a casa. Um e outro. Mas há uma diferença. Quando essa situação passa, quando você olha para trás, você vê uma casa derrubada e uma casa de pé. A resposta que nós damos é o que é importante. Ou seja, como você vai responder a essas coisas que nos acontecem, que nos acometem na nossa vida? E a Bíblia nos diz que só existe uma atitude correta. E isso aqui é o que sobressai nas palavras do apóstolo Paulo. Vejam o verso 12. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos filipenses: as coisas que me aconteceram, eu quero que vocês saibam disso. As coisas que me aconteceram, as prisões, os grilhões, os soldados, os insultos, os maus tratos, tudo aquilo pelo qual eu passei, todas essas coisas, elas que estão até agora acontecendo, elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho. Reparem que o apóstolo Paulo está pensando na situação na qual ele está inserido, não nos termos dele, da sua própria vida, mas nos termos do Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos aqui, então, tirar um princípio. As únicas pessoas que podem realmente enfrentar de modo correto, adequado, os problemas da vida, os problemas dessa vida, são aquelas pessoas que creem no evangelho que Paulo cria. No mesmo evangelho que o apóstolo Paulo cria e pregava. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que o evangelho de Jesus Cristo não tem e não dá nenhum conforto, não pode dar nenhum conforto àquelas pessoas que não creem nele. Ou seja, o evangelho não tem nada a dizer àquelas pessoas que não estão em Cristo, que são incrédulas, a não ser o seguinte, que elas estão perdidas em seus pecados e delitos, né? E que se elas continuarem seguindo o trilho de vida, no final vai dar muito errado para elas. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o final do caminho é coerente com o caminho. Se você estiver seguindo por esse caminho, você não vai obter um final feliz. Vou citar aqui Martin Lloyd Jones. Não existe nenhum teste mais completo da nossa profissão de fé do que o teste da nossa reação às circunstâncias adversas. É isso que vai dizer se somos verdadeiramente cristãos ou não. É quando a coisa aperta. Então, olhe para Paulo aqui na prisão e repare como ele está se comportando. Em primeiro lugar, ele não está murmurando, ele não está se queixando,
Ele não está questionando a Deus com relação a por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem na minha vida. Recordem como a igreja de Filipos começou? Começou com uma surra e com uma prisão, não foi isso? Paulo levou uma surra e depois foi para a cadeia. Foi assim que a igreja de Filipos começou. É claro que o diabo pode ter tentado a Paulo, né? Mas Paulo tinha algumas certezas dentro dele. Paulo tinha alguns pontos de apoio que são, digamos, absolutamente seguros e absolutamente inabaláveis. O diabo podia tentar a Paulo a questionar o amor de Deus. Mas Paulo pode responder: eu tenho certeza de que isso que está acontecendo não é porque Deus não me ama, não é porque ele está agindo de uma forma maligna, não é porque ele está agindo de uma forma que seja incoerente com esse amor. Ele diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Paulo tinha isso na mente. Não é possível que Deus tenha enviado o seu Filho amado ao mundo, que o Filho amado de Deus tenha sido crucificado por mim para que eu pudesse ser salvo. Não é possível que ele tenha feito tudo isso se ele não me amasse, se ele não se importasse comigo. Ele me ama, ele se importa comigo. Isso está totalmente estabelecido, aconteça o que acontecer. E qualquer dúvida do apóstolo Paulo com relação a esse ponto, irmãos, seria uma negação do evangelho que ele mesmo pregava às igrejas. Então a pergunta que eu faço aqui: quando as coisas não dão certo para você, quando aquilo que você esperava que acontecesse não acontece, quando aquilo que você não esperava que acontecesse, não queria que acontecesse e acontece, como que você raciocina? Tem muita gente que diz assim: eu sou um crente que sempre procurou fazer a vontade de Deus, que sempre procurou fazer tudo certo, né? Eu sou um crente que prega o evangelho, mas veja só o que está acontecendo comigo agora. É assim que Deus me recompensa? É assim que Deus me retribui? Tem gente que pensa assim. Mas reparem que Paulo não pensava assim. Paulo não murmura. Ele está absolutamente certo do amor de Deus. Lembram de Romanos 8, 38 e 39? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem fome, nem tribulação, nem espada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas existe aqui uma segunda resposta, né? Não é só a atitude de Paulo com relação a Deus que é correta, mas também é a atitude de Paulo com relação a ele mesmo. Reparem que Paulo não pensava nele por ele mesmo, em si por si. Houve um tempo em que Paulo fazia isso, antes da sua conversão. Um registro, provavelmente um registro mental das coisas boas que ele fazia, de como ele era bom para os outros, de como ele se avantajava na sua religião, de como ele era zeloso da tradição dos pais dele, de como ele era uma pessoa legal, de como ele era uma pessoa agradável. Mas assim que o apóstolo Paulo se tornou um cristão, ele deixou de pensar assim. Veja aí o verso 20, por exemplo. A minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que ele quer é que Cristo seja engrandecido pela vida dele, ou pela morte. Não importa, se for pela vida, amém. Se for pela morte, amém também. Na prisão, o apóstolo Paulo nunca perguntou por que isso está acontecendo comigo. Mas como isso afeta o evangelho. Então nós precisamos aqui, irmãos, entender uma coisa muito séria, muito importante. Eu acho que é isso que a gente precisa guardar aqui.
que frequentemente nós temos um interesse exagerado a nosso próprio respeito, um interesse mórbido, um interesse patético por nós mesmos, pelas nossas coisas, pelo nosso eu. E é isso que nos torna miseráveis, esse interesse exagerado ao nosso próprio respeito. É por isso que frequentemente nós podemos cair em depressão, em autopiedade, quando a vida nos golpeia. Paulo não perguntou até quando vou ter que ficar acorrentado a esses homens desagradáveis, maliciosos. A única preocupação dele está aqui no verso 20, que Cristo, tanto agora como para sempre, seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou um cidadão do reino, eu sou um cidadão do reino dos céus. Não sou eu que importa. O que importa é o reino, o que importa é o rei. E essa, irmãos, é a atitude correta. A única atitude correta de um cristão. E acrescentando aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vê os sinais do governo e da providência de Deus nisso tudo. Uma citação aqui de Matthew Henry. Meditem nesse versículo, ele está comentando no versículo 12 aqui. Essas coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Meditem nesse versículo, diz Matthew Henry. Temos aqui uma explicação da química divina. E ele acrescenta, o Matthew Henry, e quase chego a dizer da alquimia divina. E ele continua, é como se um elemento ruim seja colocado no tubo de ensaio e a alquimia divina torna esse elemento ruim bom. Paulo diz isso nesses versículos. A guarda pretoriana ouviu o evangelho, diz aí no verso 13. Os irmãos de Roma se tornaram mais corajosos. E vocês sabem que essa, entre aspas, né, essa alquimia divina, ela é muito comum na Bíblia. Por exemplo, nós lemos José em Gênesis capítulo 50. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Nós lemos no Salmo 119, 67. Antes de eu ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no verso 71 do mesmo Salmo 119. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Para terminar, só mais um breve comentário aqui. No verso 19, ele diz assim, porque sei, a gente vai chegar nele mais uma vez, mas eu acho que cabe aqui no contexto. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo não está se referindo aqui, irmãos, a uma libertação próxima, porque no versículo seguinte ele vai dizer que ele não sabe se ele vai viver ou se ele vai morrer. Né? Ele diz isso. Mas ele está falando aqui sobre algo mais elevado. É como se ele estivesse dizendo o seguinte aqui: existem aspectos da minha aprovação que não estão claros para mim ainda. Mas eu sei que tudo isso, melhor dizendo, faz parte do processo que Deus usa para me aproximar mais e mais dele. É a uva sendo pisada, a azeitona sendo espremida e o grão de trigo sendo passado no moinho. Algo bom resulta disso. Eu sei, diz o apóstolo Paulo, que eu ainda sou imperfeito, mas Deus está me aperfeiçoando por meio disso tudo. Ele está realizando coisas que não poderiam ser realizadas se eu não estivesse nesse lugar. E que eu vou sair disso tudo muito melhor do que eu entrei. Então, para terminar aqui, lembre-se daquilo que Paulo mencionou e nos ensina com seu exemplo. Em primeiro lugar, lembre-se da completa ausência de murmuração. Murmuração.
Quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, ele diz: não murmureis entre vós, porque o povo de Deus murmurou no deserto e ficaram todos caídos lá no deserto. Nenhum entrou na terra prometida, nenhum entrou no descanso de Deus. Então lembre-se dessa completa ausência de murmuração. Lembre-se da visão que Paulo tinha de Deus soberano e amoroso. Lembre-se da atitude correta que Paulo tinha com relação a si mesmo. Em outro lugar, ele vai dizer: eu não considero a minha vida como preciosa em si mesmo. Lembre-se da alquimia de Deus. Né? E lembrando-se de tudo isso, quando certas coisas acontecerem a você, olhe para cima e submeta-se a esse processo de santificação com alegria. Lembre-se que Deus, como o apóstolo Paulo já havia dito, ele está levando a cabo a sua boa obra que ele começou em cada um de nós. E ele vai levar essa boa obra a bom termo. E é assim que nós podemos enfrentar as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, as nossas dores e sair deles mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, nos ama e sempre nos amará. Amém? Deus nos abençoe. Vamos terminar cantando esse hino. Amava do Senhor. É o hino das doutrinas da graça, né? Já repararam isso? Não? É as doutrinas da graça. Hino 88. Vamos ver, já que o Rômulo não sabia e ainda está naquelas novas, não passou pela sabatina, vamos sabatinar o Rômulo aqui agora. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Qual é a doutrina? Muito bem, eleição incondicional. E agora, amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Expiação limitada ou particular. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe à minha alma fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Vocação eficaz. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! És sempre de todo amor. Ou, melhor ainda, preservação dos santos. Muito bem. Passou? Passou. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, alma do Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera até a mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando a ti
Pai Celeste, que o Senhor possa nos levar em paz até os nossos lares, abençoados por Ti, e que as nossas mentes e os nossos corações, Pai, sejam edificados em Ti. Cresçamos na Tua palavra, que ela faça parte, Senhor Deus, da nossa vida, do nosso sangue, dos nossos olhos, dos nossos ossos, Senhor Deus, dos nossos dedos, dos nossos lábios, de todo o nosso ser, Pai Santo, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos transforme dia a dia na imagem de Teu próprio Filho Jesus, Pai Santo. Guarda-nos e abençoa-nos, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e eterno de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre.